alunos do 7º ano, sejam bem-vindos à nossa segunda revisão. Então, eu sou a professora Arlene Azulay e vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então, nós vamos revisar toda a segunda unidade do componente de arte. Aí vocês vão verificar, vão prestar atenção em cada conteúdo, porque depois nós temos a nossa segunda avaliação. Então, hoje é o nosso último dia de aula, então preste bem atenção que daqui a pouco nós temos a avaliação. Então, a gente vai revisar inicialmente o que é música. Vocês lembram o que é música? Então, a música ela faz parte do nosso cotidiano. E antes de falar de música, a gente tem que falar um pouco de som. O que é som? Vocês lembram o que é som? Para que o som aconteça, o que é necessário? É que tem que ter uma fonte sonora. Então, essa fonte sonora, ela pode ser através de sons corporais, pode ser também sons da natureza, né? E pelos equipamentos também produzidos pelo homem. E a gente vai definir agora o que vem ser música. Então, definição de música. Qualquer definição de música passa pela noção do tempo. A música só existe quando em movimento pelo tempo e sua matéria-prima são os sons. Um som só existe em relação ao silêncio. Então, a definição de música é uma organização de sons e silêncio. Então, para que a música exista, é necessário ter um som, né? Então, é possível fazer uma música com ruídos ou com sons corporais? Na nossa aula, outras aulas nós vimos que pode ser possível sim, produzir sons através de quê? De ruídos. Então, quando os sons são organizados, pode-se fazer um som, ou seja, uma música. E também através dos nossos sons corporais, através de batida de pé, de mão, através de sons vocais também. Existe até um grupo chamado Barbatuque que ele faz esses instrumentos musicais através da fonte sonora corporal. E a gente vai ver agora, vai revisar os elementos formais do som. Então, são 4 os elementos formadores do som. E é articulado esses 4 elementos que se criam música. Altura, intensidade, duração e timbre. Então, a gente vai revisar cada um deles. Vamos revisar o que vem ser a altura. O que é a altura? É a frequência de vibração de uma onda sonora. No que respeita à sua altura, os sons podem ser classificados em sons agudos e sons graves. Então, a altura, quando falar em altura, não é, por exemplo, volume do som alto e som baixo. É relação aos sons graves e sons agudos, certo? Então, toda vez quando tem algum elemento do som falar em altura, lembre-se que a altura é dividida em sons agudos e sons graves. A altura é a qualidade relacionada à frequência das ondas sonoras. A altura não tem relação com o volume, como já foi falado. E a gente vai agora mostrar para vocês alguns sons graves. Então, som com menor frequência, ou seja, vibrações lentas, que corresponde a um som baixo, logo grave. Exemplos de som graves. Então, geralmente os sons graves, a gente pode até dar também uma outra definição, a gente está colocando aí alguns instrumentos musicais, que depois vocês vão ouvi-los, mas também a gente pode definir os sons graves como o som da voz, por exemplo, masculina, que é uma voz grossa, por exemplo, o rugido de um animal, de um leão. E aí a gente vai dar um exemplo dos sons de alguns instrumentos musicais, ou seja, o contrabaixo, o trombone, a tuba e violoncelo. Então, vamos ouvi-los?
perceberam os sons graves? É um som bem forte, grosso, por exemplo, a voz masculina. E também com relação à altura, nós vimos os graves, agora nós vamos ver os sons agudos. Quais são os sons agudos? Bem, o som com maior frequência de vibrações rápidas, que corresponde a um som alto, logo agudo. Então, as vibrações do som agudo, ela é muito rápida. E do grave, as vibrações já são mais lentas. Então, um som com maior frequência é um som com vibrações rápidas, que corresponde a um som alto. E um som alto é um som agudo. E agora a gente vai ouvir alguns instrumentos musicais com um som agudo. Preste atenção. Vamos ouvir agora um outro instrumento musical agudo, que é o violino. Então, a diferença do som grave para o som agudo? Então, o som grave ele é bem forte, bem grosso, e o agudo já é mais fininho. E agora vamos falar sobre a intensidade. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que permite as ondas sonoras. Então, a intensidade é sempre confundida com o volume do som, ou seja, som alto e som baixo. Não é som alto e som baixo. É som forte e som fraco. E a gente vai mostrar um gráfico para vocês verificarem, olha só. Então, quando o som ele é forte, certo? Tem alta intensidade, a onda ela é bem alta aí, como vocês podem ver. Já o som fraco, a amplitude já é mais baixa. Então, com relação à intensidade, pode ser som forte, certo? Maior amplitude, e som fraco, menor amplitude. E agora a gente vai falar sobre um outro elemento do som, que é a duração. Duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isso é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que dura as vibrações do objeto que os produz. Então, existem sons bem, por exemplo, curtos e sons longos. Por exemplo, um som curto eu posso fazer assim, uma palma, um estalo, é um som bem curto. Por exemplo, o som da ambulância, por exemplo, é um som mais longo. Então, a duração do som são sons curtos e sons longos. E nós temos um outro elemento que é o timbre. Vamos definir o que é que vem ser o timbre. O timbre é a cor do som, aquilo que distingue a qualidade do tom ou voz de um instrumento ou cantor. Por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Então, cada pessoa tem um timbre de voz, é como se fosse uma identidade. Não existe pessoas com o mesmo timbre de voz. Então, vocês aí, cada um de vocês tem um som único de voz. Aí, depois de definir sobre a música, sobre os elementos do som, a gente vai agora definir o que é teatro. Vamos lá, a definição? Bem, o que é o teatro? É o local construído para a ação dramática, representada por atores a um público. Compreende o palco para a representação e as acomodações para o público. E nele atua a equipe dramática e a equipe técnica, que se ocupam de todos os elementos da apresentação. Então, aí a gente definiu aí o teatro físico. Será se o teatro ele pode ser apresentado apenas
numa casa de espetáculo chamada teatro? Não. As apresentações teatrais, elas podem ser apresentadas até na sala de aula aí de vocês, pode ser numa praça pública, pode ser na rua. Então, o local, ou seja, o local físico que acontece as apresentações do espetáculo teatral é chamada de teatro. E a gente vai definir mais uma vez para vocês o que vem ser os elementos básicos do teatro. Para que um espetáculo teatral aconteça, são necessários 3 elementos básicos: o ator, o personagem e o espectador. Será se é possível um ator ou grupo de atores produzir um espetáculo teatral sem público, sem plateia, sem ninguém para assisti-lo? Não, não é possível, porque todas as artes cênicas, assim como o teatro, a dança, a ópera, o circo, tudo isso ele precisa de quê? Do público, da plateia. Porque o espetáculo, ele acontece naquele instante, depois que os atores terminam o espetáculo teatral, ali termina. Então, ele necessita do público, da plateia. Então, tanto o ator e a plateia também. Será que tem sentido um público ir para um espetáculo teatral e na hora o espetáculo é cancelado? Não existe isso, né? Então tem que ser, para que o espetáculo aconteça, tem que ter o quê? Atores ou grupos de atores e o público. E a gente vai definir agora o que vem ser ator. O que é o ator? É aquele que interpreta, representa uma história, uma ação com base em um texto. É ele que dá vida a personagem por meio de sua voz e de seu corpo. Antigamente, somente homens atuavam no teatro. Foi só a partir do século XVII que as mulheres passaram a aparecer em cena. Então, o teatro ele surgiu lá na Grécia Antiga. E o que os homens faziam para representar as mulheres? Porque eram proibidas as mulheres de atuar. Eles utilizavam máscara representando as mulheres. Então, durante muito tempo, as mulheres foram proibidas de atuar. Só no século XVII que elas começaram a atuar. E o ator, ele dá vida a um personagem. É possível um ator jovem interpretar uma pessoa já idosa? Sim, é possível, através do quê? Da maquiagem, da expressão corporal. Então, ele tem que fazer um estudo ali daquela pessoa para interpretar aquele personagem. E a gente vai falar, vai definir mais uma vez o que vem ser o personagem. Cada uma das figuras humanas apresentada em uma obra de ficção, pode ser uma peça teatral, um romance, um conto e filme e outros espetáculos, ela pode ser o seguinte: o protagonista. Quem que é o protagonista? É a principal, ou seja, por exemplo, pode ser o herói ali, né? Então, sempre tem um artista principal, então ele é chamado de protagonista. Isso tem em novelas, tem em filmes, tem em teatro. E qual é o antagonista? É o adversário, ou seja, o vilão. Sempre tem histórias em quadrinho, tem filmes também de super-heróis, tem o herói, que é o protagonista, e tem o adversário, né? Isso que é o antagonista, então ele é sempre o vilão, né? Que fará oposição ao protagonista. E o coadjuvante, que é o personagem secundário. Geralmente são alguns empregados que participam, por exemplo, de uma novela, escravos. Então, são as pessoas que não são, às vezes não tem nem fala, apenas são figurantes, ou então umas pessoas que não são tão importantes como o protagonista e o antagonista. E o espectador, o que vem ser o espectador? É a pessoa que observa, presencia qualquer ato ou espetáculo, colabora ainda com diretores, dramaturgos e técnicos. Então, o espectador é aquele que assiste ao espetáculo. E a gente vai agora conceituar as formas de espetáculos teatrais. Os espetáculos teatrais podem ser encenados de várias formas. No teatro convencional, utilizam-se diálogos e situações para se contar uma história, podendo ter um narrador que não necessariamente faz parte delas. Então, o convencional é quando vocês vão, por exemplo, a uma sala de espetáculo e assistem uma história ali
né, contada ao vivo, vamos dizer assim, com atores. Então, é uma história contada ali através de diálogos, vamos dizer assim. E também tem outro tipo de teatro, vamos conceituar. Tem o teatro musical, que é uma forma de teatro que combina música, canções, danças e diálogos falados. Está delimitado, por um lado, pela correlação com a ópera e, por outro, pela sua correlação com o cabaré. As linhas delimitantes entre essas três expressões artísticas são muitas vezes difíceis de conceituar. Então, o teatro musical pode ser uma ópera, certo? Onde os cantores da ópera, eles interpretam ali personagens. Então, eles contam uma história através da música. Também tem um teatro musical entre grupos de dançarinos, através das expressões corporais, eles contam também uma história. E nós também temos o circo. O que é o circo? O circo é comumente uma companhia em coletivo que reúne artistas de diferentes especialidades, como malabarismo, palhaço, acrobacia, monociclo, contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros. Então, esses são alguns personagens do circo. Se vocês tiverem alguma oportunidade, ou se vocês já foram ao circo, vocês vão ver todos esses personagens aí representando no circo. Nós também vamos definir o que é teatro de bonecos. Teatro de fantoches, teatro de bonecos ou teatro de marionetes é o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são constituídos especialmente para a apresentação. Aí depois a gente tem um outro tipo de espetáculo que é a mímica. O que é a mímica? É um gênero teatral. A mímica, enquanto gênero teatral, ela pode ser literal quando o intérprete narra enredos, relata eventos, elabora contexto ou gera atmosferas concretas por meio de movimentos e do gestual apropriado. Ou abstrata, quando o profissional enfoca situações nada racionais baseadas nas expressões em símbolos e recursos abstratos. E agora a gente vai falar sobre os elementos da encenação teatral. A encenação contemporânea é marcada por um aprofundamento técnico das muitas linguagens que compõem o todo da encenação teatral. Ou seja, a coreografia, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, a interpretação. No campo da técnica, o teatro possui especificidades para cada um desses elementos. E vamos revisar também o que são alguns espetáculos teatrais. Os espetáculos, eles podem ser de vários tipos e utilizar distintos recursos expressivos. Teatro convencional, que a gente já falou, a ópera, musical, circo, teatro de bonecos, teatro de sombras, mímicas, teatro de máscaras e teatro do improviso. Então, esses são os tipos de espetáculos teatrais. E agora vamos revisar as técnicas teatrais. No campo da técnica, o teatro possui especificidades, cada um desses elementos, para a montagem de um espetáculo de teatro, são pesquisados o espaço, ou seja, a cenografia, as roupas, ou seja, o figurino, a luz, que é a iluminação, o som, que é a sonoplastia, e sobre como os atores farão cada movimento e gesto. O gesto é lapidado exaustivamente pelos atores, diretores e coreógrafos, até que fiquem satisfeitos. E a gente vai revisar mais uma vez o que vem ser o teatro do improviso. O teatro do improviso, assim como o nome já se refere, é uma modalidade teatral baseada na improvisação. Ao invés de partir de uma dramaturgia pré-estabelecida, os artistas interpretam algo não pensado ou articulado anteriormente. E agora a gente vai ver a comédia dell'arte, que é um teatro do improviso. No início do século XVI, surge uma forma popular de teatro na Itália, denominada de comédia dell'arte, ou seja, comédia de arte.
É usada como linguagem cênica em algumas montagens teatrais até hoje. E o que vem ser a comédia dell'arte? No período de origem, era considerada uma arte profana, na qual os artistas não estavam presos a temas religiosos, impostos pela igreja. Por essa razão, foi alvo de muitas críticas e proibições por parte dos religiosos. Suas apresentações eram feitas pelas ruas e praças públicas em carroças que viraram palcos improvisados. A gente vai mostrar para vocês uma imagem aí da comédia dell'arte. Geralmente os palcos eram feitos em carroças, certo? E esse tipo de teatro era considerado teatro de comédia, em que os atores improvisavam e eles contavam sempre a vida de alguns personagens da sociedade, bem caricaturado. E a gente vai falar agora sobre os saltimbancos, que eram artistas de grupos itinerantes de teatro e de circo, que exibiam suas habilidades em palcos improvisados, como vocês podem ver aí, em praças de cidades pequenas, durante feiras e quermesses. Usavam suas carroças como palcos e tinham cenários muito simples. Um fundo pintado com a perspectiva de uma rua. Então o cenário era bem simples, era apenas o quê? Uma pintura, certo? Agora a gente vai conceituar a linguagem corporal da comédia dell'arte. Bem, mais do que os autores e texto, o que marcou essa linguagem foram os personagens. Cada personagem da comédia dell'arte tem características próprias, apresentando máscaras e figurinos específicos, personalidades, trejeitos, forma de se movimentar, posturas corporais e gestos bem marcados. E a gente vai mostrar para vocês alguns personagens da comédia dell'arte. Aí nós temos o Pantalone, que é também chamado de Pantaleão. Ele é um rico comerciante, muito conservador, avarento e mulherengo. Usa meia calça vermelha e casaco até o tornozelo. Aí nós temos um outro personagem, que é o Dottone, ou doutor. Ele é viúvo, advogado ou médico. Ora é aliado de Pantalone, ora é rival. Representa um marido traído pela mulher e é muito ciumento. E por último, nós temos a Zerbineta, que é sensual, interesseira e debochada. Adora ser disputada pelos outros criados e não usa máscara. Então, como vocês puderam ver, a comédia dell'arte, ela começou lá na Idade Média e até hoje nós temos alguns grupos de teatro do improviso, onde os atores, eles criam um diálogo ali na hora, certo? Às vezes até o público, ele dá uma sugestão ali da história e os atores ali improvisam. Já na comédia dell'arte, que é considerada uma comédia, certo? Eles imitavam ali, a gente deu 3 personagens ali, eles imitavam essas pessoas, por exemplo, o Dottone era um doutor lá da sociedade, então eles utilizavam máscara, eles usavam máscara ali para representar esses personagens e eram bem caricaturados, certo? E tinha uma expressão corporal bem distinta. Aí vocês viram também a criada, que é também chamada de Colombina, que até hoje em dia também existe umas fantasias carnavalescas, né, que as pessoas se vestem de Colombina. Então, são esses personagens bem caricatos que fazem parte da comédia dell'arte. Então, essa foi a nossa revisão, nossa segunda revisão, e nós chegamos ao fim da aula.